bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Esta semana voltamos ao setor dos moldes. O som que ouvimos na abertura foi-nos trazido pelo Hugo Oliveira, que é diretor de marketing da Vangeste, um grupo que nasceu da junção de empresas da Marinha Grande e que é detido por um fundo suíço do grupo Zino Partners. Já agora, vale a pena lembrar que a Zino Partners foi fundada pelo português Duarte Moreira e que a Vangeste tem vindo a fazer compras de empresas lá fora, não é assim? Sim, temos noticiado, não é? Comprou recentemente 2 empresas de moldes no Reino Unido e no ano passado comprou uma outra em Espanha. Correndo o risco de nos repetirmos face ao que aqui foi dito há algumas semanas, os moldes são peças feitas com precisão, são formas, digamos assim, utilizadas para produzir objetos em série. Estão em muitos dos produtos que adquirimos e, no caso da Vangeste, a especialização tem estado a ser feita na área médica. Por isso, tudo o que possamos imaginar de objetos usados em laboratórios de análise ou hospitais poderá ter o dedo, ou neste caso os moldes da Vangeste. É quase arrepiante pensar em produtos médicos, farmacêuticos. Exato. Há em Portugal, segundo a Cefamol, a Associação Nacional da Indústria de Moldes, cerca de 450 empresas de moldes que empregam em torno de 9.600 pessoas e que faturaram em 2024 cerca de 790 milhões de euros. E situam-se ali no eixo Marinha Grande Oliveira das Meias, não é? As exportações representam 80% da produção do setor. Vamos então falar com o Hugo. Nós Empresas fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então, Sim? não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Hugo, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado. Agradeço imenso o convite ao Expresso em nome pessoal e, obviamente, em nome da Vangeste. É um orgulho muito grande podermos estar aqui convosco para esta conversa hoje. Então, explique-nos o que é que ouvimos agora no início do programa. O que é que escolheu trazer-nos? Podíamos ter ouvido muito mais coisas. Nosso processo é bastante amplo, mas escolhi hoje trazer um processo bastante característico, uma máquina de injeção. Porquê? Porque é o culminar do nosso processo. É quando a peça efetivamente ganha forma plástica e termina assim o seu ciclo de desenvolvimento. E acredito que é um som bastante característico e que nos orgulha muito e que gostamos muito quando estamos nas linhas de produção de poder ouvir. É uma máquina a fazer plásticos? Sim, ou seja, um pouco mais complexo do que isso, não é? Nós fabricamos o molde. A Vangeste é reconhecida neste setor essencialmente pela sua capacidade de fabricar moldes, não é? Nós estamos neste negócio há mais de 40 anos, aproximadamente 40 anos, e ficamos muito reconhecidos neste setor dos moldes, que é um cluster bastante grande a nível nacional. O molde acaba por ser, alguns deles em aço, o que confere a forma posterior do plástico, da peça plástica. E o que nós ouvimos neste som basicamente é o molde a abrir e a peça plástica a sair depois de ganhar forma, ou seja, depois de arrefecida, já com a sua forma final. E que inovação nos traz a Vangeste? Seria difícil conseguir aqui enumerar apenas uma inovação, porque nós temos, como dizia, 40 anos assentes em cima da inovação. A inovação é para nós o fator crítico de sucesso, o que garante o nosso futuro, o que nos garante que a nossa marca é entendida como distinta. Mas entendi que seria importante hoje destacar 3 grandes áreas que nós temos dentro da nossa organização. Uma delas são as soluções para a área médica. E temos também a área industrial e a área aeronáutica. E acreditamos, por estarmos aqui na Liga dos Inovadores, que faz todo o sentido conseguir destacar aquilo que é a nossa oferta, ou seja, o que é que nos diferencia no mercado, que é efetivamente a nossa capacidade de estar numa fase muito inicial do processo, ou seja, na fase da concepção, enquanto só existe uma ideia. Se olharmos para aquilo que é o universo médico,
estaremos a ver aqui uma terapêutica, um determinado tratamento que se pretende elaborar ou administrar numa pessoa, e tudo isto é um conceito, não é? Ou seja, e para isto vamos necessitar de um conjunto de dispositivos, o que nós chamamos os dispositivos médicos. E para que deste conceito à realidade, em que nós temos uma pessoa, por exemplo, com um autoinjetador, quando nós falamos da questão da insulina ou até dos tratamentos de emagrecimento, desde esta fase de que existe a necessidade de administrar isto a uma pessoa, até que nós estamos numa fase de providenciar essa administração, existe toda uma solução técnica em que nós tentamos suportar os nossos parceiros, ou seja, numa fase de identificação de como é que a solução pode ser feita do ponto de vista plástico, com toda a engenharia, a capacidade de fazer alguma prototipagem para validar a capacidade técnica desta solução. Depois, o fabrico do molde, como falávamos há pouco, ou seja, toda a estrutura metálica que vai conferir a forma na industrialização. E depois, falávamos também na injeção, ou seja, quando é injetado o plástico no molde para então começar a produção de vários milhões, se for necessário, deste tipo de produto. Portanto, um cliente chega ao pé de vocês, precisa de uma determinada solução de um dispositivo médico, por exemplo, e vocês fazem desde a concepção, portanto, o design, até a produção final. É isto, toda essa cadeia de valor. Podem fazê-lo? Sim, sim. Ou seja, eu diria que grande parte das situações não é esse o caso. Ou seja, o cliente chega a nós já com uma ideia bastante concreta do que necessita. Aqui o que nos diferencia bastante é o fator de nós conseguirmos oferecer soluções de bastante elevada precisão no setor dos moldes, mas se o cliente chegar a nós com um conceito, nós conseguirmos ajustar a solução técnica para uma otimização da produção. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com isto, otimização de produção? É basicamente entender aquilo que é o requisito do cliente, tentar simplificá-lo para garantir que a solução final, quando estiver num universo de produção para milhões, está otimizada, ou seja, que não vamos ter problemas identificados na produção à frente, em que depois teremos muita dificuldade de conseguir voltar atrás na solução com todos os timings que existem inerentes a este tipo de soluções. E então basicamente é nós conseguirmos garantir aqui uma cobertura ampla e de elevada especialização a nível de engenharia em toda a cadeia de valor. Então, vamos só a alguns exemplos práticos. O que é que podia estar a sair desta máquina injetora cujo som nos trouxe? Já falou de auto-injetadores de insulina, adrenalina, não é? Pens, eventualmente, canetas pens para injetar insulina, inaladores de asma. Sim, sim, isso seriam alguns dos exemplos, por serem mais visuais, não é? Daqueles que nós diariamente, facilmente, quando ouvimos o som ou o nome, conseguimos compreender o que é e conseguimos ter uma imagem visual. Sem dúvida, essas são algumas das soluções que nós podemos providenciar. Agora, o universo é bastante amplo, ou seja, nós focamos essencialmente na área médica em soluções plásticas, ou seja, nós podemos ter pequenas pipetas automáticas que têm eletrónica no seu interior e que nós suportamos toda a industrialização, tal e qual como aquilo como falou dos inaladores de asma, em que quando nós imaginamos essa solução, conseguimos compreender que tem um conjunto de peças plásticas que estão a constituir essa solução e da nossa responsabilidade é de garantir que quando o cliente nos chega com um determinado requisito, que ele é execuível, que existe a capacidade de industrializar dentro daquilo que são os requisitos do cliente. E sabemos que no universo médico, principalmente soluções que estejam em contacto com o humano, que os requisitos são bastante exigentes. Portanto, há mais inovação do que aquela que nós vemos quando olhamos para um produto fabricado, não é? Falou aí das pipetas eletrónicas, o que é isso? Para que é que serve, por exemplo? Nós sabemos que em laboratórios, por exemplo, muitas das vezes para trabalhar com as soluções se utiliza a pipeta, não é? Aquela que nós utilizámos todos nós na escola para fazer algumas experiências no âmbito das ciências. E tem havido, com a introdução da nanotecnologia, da inteligência artificial, toda esta sensorização, um alargamento muito grande daquilo que é o universo dos dispositivos médicos.
E é efetivamente aí que a Vangest pode suportar os seus clientes. Porquê? Porque passa a haver uma necessidade crescente de conseguir introduzir sensorização ou eletrónica nos dispositivos para garantir melhor colheita de dados, não é? De armazenamento de informação. Por exemplo, falávamos há pouco então dessa pipeta, não é? Imaginando que numa pipeta tradicional em que não existe nenhuma monitorização de informação, se nós conseguirmos introduzir eletrónica, nós podemos fazer não só uma medição, como também podemos fazer um registro de dados, podemos alargar aqui o espectro de possibilidades. Nós não fabricamos, obviamente, a eletrónica, não é o nosso âmbito, mas sempre que existe esta integração e alargamento de possibilidades com soluções plásticas, é neste campo que nós conseguimos suportar, sabendo que o universo dos dispositivos médicos está a alargar significativamente, passando de uma solução muito centralizada, ou seja, se no passado nós íamos a um hospital para poder fazer uma determinada avaliação ou diagnóstico, hoje o universo dos dispositivos médicos permite-nos muitas vezes que nós façamos uma monitorização de alguns sinais utilizando um determinado dispositivo que anda sempre connosco e que recolhe dados. E para garantir que uma solução que era, no passado, centralizada, ou seja, era uma produção quase uma para cada hospital ou duas para cada hospital, para um universo de uma para cada paciente, nós temos que mudar o paradigma de industrialização. E é efetivamente nesta capacidade de promover soluções mais eficientes e que possam escalar para um universo de milhões que nós aplicamos a nossa engenharia, suportando os nossos clientes para o fazer. Quando nós chegamos a um hospital, a um centro de saúde, a um laboratório de análise, uma sala de cirurgia, todos aqueles aparelhos, aquelas maquinetas que lá estão, podem, portanto, ter sido feitas por vocês, e maquinetas e as coisas mais pequenas, como por exemplo uma seringa ou aqueles tubinhos para o sangue, isso tudo pode ser feito por vocês? Sim. Sim. Ainda que nós estejamos especializados neste universo de produção de larga escala, ou seja, quando falamos de soluções de milhões, porquê? Porque é aí que efetivamente o molde tem um benefício, tem um impacto positivo versus o seu investimento. Nós temos vários exemplos no nosso portfólio de equipamentos que estão aplicados em ambulâncias ou aplicados mesmo em hospitais, que podem, lá está, são desenhados para o seu contexto. Sabemos que em universo hospitalar, ou universo de ambulância, existem alguns regulamentos. Por exemplo, um exemplo de se o dispositivo cair, ele não pode quebrar imediatamente, não é? Mas estamos a falar de que dispositivos? Desfervilhadoras, por exemplo. Temos também equipamentos de diagnóstico, em que inserimos um conjunto de matérias dentro do dispositivo e ele faz o diagnóstico. Pode ser ao sangue, por exemplo, outros fluidos utilizados em laboratórios. Ou seja, quando imaginamos que existe um tray, algo onde depositamos algum fluido que vai para dentro de um equipamento, não só o tray, que é um consumível, não é? Ou seja, onde nós colocamos o fluido, pode ser fabricado por nós, numa lógica de milhões, bem como o dispositivo, ou seja, todo o invólucro plástico, todas as peças que estão a constituir o dispositivo numa lógica de plástico, podem ser idealizadas por nós e concebidas também por nós. Este tipo de produtos, portanto, tem uma grande delicadeza, digamos assim, portanto, exigem de facto uma grande precisão. Sim. Vocês tiveram, portanto, de avançar para investimentos significativos nessa matéria. Estou a imaginar, por exemplo, que é preciso ter salas estanques também para produzir este tipo de coisas. Sim, eu diria que existem aqui 3 grandes pilares que nos habilitam para trabalhar neste setor. O primeiro de todos acaba por ser pessoas. Mas não unicamente, porque também temos tecnologia e processo. Pessoas porquê? Porque estes setores, tal e qual como o médico, mas eu também não queria só focar exclusivamente no médico, mas podemos ir por aí, no setor médico, existe um grau de especialização muito elevado. Ou seja, nós temos que conseguir compreender que requisitos é que o cliente está a falar, qual é a aplicabilidade. Por exemplo, quando falávamos há pouco daquilo que são os dispositivos que estão em contacto com o humano ou que estão dentro do humano, têm classificações diferentes, e isso obriga a que as nossas equipas estejam muito especializadas neste setor. Também tecnologia, porque quando falamos de elevada precisão,
Estamos a falar de equipamentos que fazem a sua produção com uma garantia de precisão bastante elevado. E, obviamente, isso faz com que o investimento em equipamentos seja bastante significativo, para garantir que oferecemos equipamentos adequados aos requisitos dos nossos clientes e também a nível de processo, porque temos um alargado número de certificações necessárias para a entrada nestes mercados, a utilização de salas limpas que garantem a não contaminação dos produtos, porque estamos a falar efetivamente de equipamentos médicos que não podem ter nenhum tipo de substâncias, óleos ou outro tipo de elementos que possam contaminar aquilo que futuramente estará em contacto com o humano. Isso seria catastrófico, ou mesmo no próprio processo de engenharia utilizado. E quando digo isso, imaginem que estamos a montar então a tal pipeta. E que existe um risco de contacto humano com as peças, porque depois elas vão estar em contacto com outro humano. Então nós não queremos correr esse risco de contaminação. Então os nossos próprios processos produtivos utilizam automação e robótica, ou o próprio molde tem uma determinada configuração para montar automaticamente o produto, para evitar o contacto humano ou de outras partes que possam contaminar o produto. E tudo isto, nestes 3 pilares de pessoas, tecnologias e processos, faz com que nós tenhamos esta, que eu acredito, vantagem competitiva para aceder a este mercado. O potencial é elevado em termos de negócio também pelo facto de hoje ser mais comum, frequente, os doentes fazerem os seus próprios tratamentos nessa tal escala maior de industrialização? Sim. Há essa tendência, não é? Cada vez as pessoas, aliás, há muita gente que gostaria de poder fazer, não ter de ir aos hospitais e poder fazer os tratamentos, se calhar, em sua casa. Sim, os diagnósticos. Acredito que funcionará de forma complementar, ou seja, é basicamente uma garantia de que as melhores terapêuticas conseguem estar junto das pessoas, ou seja, providenciando informação sobre aquilo que está a acontecer e podendo ajustar se eventualmente houver alguma necessidade. E isso aumenta sem dúvida a escala e o número de hipóteses possíveis, ou seja, aquilo que nós vamos poder fazer com um dispositivo médico certamente será muito diferente do que aquilo que nós hoje conseguimos fazer. E para isso, e obviamente remetendo-nos àquilo que nós somos, porque não somos os detentores da tecnologia, mas sabemos que ter uma cadeia de abastecimento bastante robusta é incrivelmente importante para conseguir dar forma àquilo que são estes conceitos desafiantes, não é? De qual é que será o próximo dispositivo que nós vamos utilizar amanhã, e qual é que é o medicamento que temos dificuldade que as pessoas façam o tratamento de forma continuada por diferentes desafios e que, se ele fosse administrado de forma automática ou com algum suporte de um dispositivo que nos facilitava ou que aumentava as probabilidades de sucesso desta terapêutica. E conseguir isso através de uma solução, obviamente para nós é incrivelmente gratificante. Essa definição é feita por vós, pelas vossas equipas, ou vem logo da empresa, do vosso cliente que vos contrata? Sim, tendencialmente o nosso cliente, o nosso parceiro tem aqui já um grau de definição de requisitos bastante elevado. Ou seja, o que é que nós temos que conseguir aqui garantir? Eu diria 2 grandes vertentes. Primeiro, quando uma patente é concedida num determinado medicamento, uma determinada terapêutica, o que seja, ou num determinado dispositivo, existe uma pressão muito grande para conseguir aceder ao mercado. Nós sabemos que as patentes têm um tempo de exclusividade curto, os investimentos em inovação ou investigação e desenvolvimento são bastante altos para conseguir chegar até uma solução eficaz, e então isso coloca em toda a cadeia de abastecimento uma pressão muito elevada. E o que nós temos que conseguir é, com os requisitos que o cliente está a colocar, ou seja, que é um conceito, que pode ser mais elaborado ou menos elaborado, ele pode chegar à nossa beira e unicamente dizer: eu preciso de um dispositivo que me ajude a fazer testes laboratoriais a um determinado tipo de fluidos. Como é que nós podemos fazer isto? E nós podemos imaginar toda a concepção, ou
ter um cliente em que sabe perfeitamente como é que o vai fazer e que necessita de uma solução plástica para o fazer, e que nós tratamos da parte da industrialização, ou seja, depende muito daquilo que é o grau de desenvoltura a nível técnico que o cliente já tem. E acontece-vos aparecerem pedidos muito complexos que vocês não conseguem fazer porque são de facto desafios novos e complicados? Eu diria que execuível, grande parte efetivamente o é. O mais difícil é nós conseguirmos fazer um bom trabalho de engenharia para ajustar aquilo que é a solução técnica àquilo que é a expectativa de enquadramento de valorização dessa peça. Ou seja, muitas vezes quando há um acesso a mercado de um determinado produto, há uma expectativa, não é? Ou seja, está enquadrado num determinado âmbito de valor. E nós conseguirmos construir uma solução técnica que se enquadre com a expectativa, trazendo todas essas funcionalidades que muitas vezes os clientes querem adicionar, é o desafio do nosso trabalho. Sabemos que o segredo é sempre a alma do negócio, mas há alguns clientes que possa referir como com os casos mais emblemáticos que tenham trabalhado? É sempre desafiante, não é? Como entenderão aqui neste universo, a confidencialidade é quase em todos os negócios. Estamos cingidos a não poder divulgar quase nada do processo. E entende-se o porquê. Mas eu destacaria um nome que nós já publicámos diversos casos de sucesso e que, se visitarem o nosso website, poderão também encontrar, que é a Biosystems, que fabricam equipamentos para análises e que poderão encontrar exemplos daquilo que a Vangest fez em parceria com a Biosystems, que foi o desenvolvimento desde a solução inicial, ou seja, desde o equipamento laboratorial para medição de sangue, e que nós concebemos toda a solução desde o início até à produção plástica. E, por exemplo, testes rápidos Covid também fizeram? Não, acabámos por não fazer, por não ter estado nesse universo de fornecedores. Acredito que seria uma das soluções que nós poderíamos eventualmente fazer, e talvez não tenha surgido a oportunidade de estar nesse leque de fornecedores. A indústria médica é, portanto, o vosso alvo principal neste momento, não é? Portanto, vocês identificaram-na como um segmento com maior potencial e é por aí que vão continuar a desenvolver a vossa atividade. Todos os segmentos são bastante importantes para nós. Nós trazemos um legado de 40 anos já em diversas indústrias. Estamos organizados na nossa empresa em 3 grandes unidades de negócio: médica, industrial e aeronáutica. Temos agora um foco muito acentuado na indústria médica, que está com bastante crescimento dentro também da nossa organização, que já representa 50% do nosso volume de negócios, e tivemos, fruto deste foco, desta iniciativa de investimento, a aquisição de 2 empresas no Reino Unido e Singapura, para alargar também aquilo que é a nossa capacidade de providenciar suporte mais próximo dos nossos clientes, porque neste tipo de mercados a proximidade também é relevante para que nós possamos estar mais próximos das equipas que estão a desenvolver, para que possamos fazer entregas de produto de proximidade, não é? Com uma logística facilitada, e por esse motivo aumentámos aqui a nossa pegada internacional da organização para um âmbito mais internacional. Já o ano passado tinham comprado uma empresa em Espanha também ligada a dispositivos médicos, é isso, não é? A empresa que comprámos em Espanha, na zona de Barcelona, Tecnomatrix, faz calibres e meios de controle mais direcionados ao âmbito industrial, ou seja, são muito encontrados no universo automóvel. Ou seja, estes calibres servem de elementos metálicos para a validação da peça plástica, ou seja, sempre que é feita a tal injeção da peça plástica, em alguns casos há a necessidade de validar se depois, no processo, a peça plástica vai conseguir coabitar com as outras peças plásticas que são inerentes à solução. E para o fazer, muitas vezes há este fabrico destes calibres, ou seja, e essa foi uma das empresas que adquirimos em 2024, na zona de Barcelona, para também aumentar a nossa proximidade ali ao setor automóvel de Espanha. Os vossos clientes na área médica são sobretudo internacionais, nacionais? Fala na importância da proximidade?
Os nossos clientes, em grosso modo... Os clientes que não pode revelar. Aqueles que não pode revelar. São essencialmente internacionais, ou seja, não só na área médica, farmacêutica também, bem como nas outras áreas do nosso negócio, são essencialmente internacionais. Todo o nosso produto é fabricado numa componente de exportação, olhando aqui obviamente para a operação portuguesa, e obviamente conseguir aumentar a pegada, ou seja, de proximidade para o Reino Unido, Singapura, não só, e outros mercados onde também estamos presentes, é um valor acrescentado e é algo que nós vemos também como um feito considerável, porque somos uma empresa que nasceu na Marinha Grande, de uma pequena empresa, não é? Da Moliporex, que fazia aqui a gestão de projetos e algum outsourcing no universo dos moldes, ou seja, que comprava e que vendia numa fase inicial e que foi evoluindo ao longo do tempo, adquirindo empresas e formando outras até um universo de 12, ou seja, que o grupo ficou com uma dimensão considerável. E ver esta operação que estamos a fazer de crescimento, em que uma empresa portuguesa consegue fazer uma aquisição de empresas líderes no seu setor no Reino Unido, é algo que, obviamente, para a indústria portuguesa não é assim tão comum quanto isso e que nos orgulha bastante de poder estar a participar neste processo de transformação da Vangest. Gostávamos de perceber um bocadinho como é que esse processo de transformação se faz. Olha, vamos um bocadinho à aeronáutica, então. Que tipo de peças é que produzem para aeronaves, drones, sistemas de defesa? O que é que fazem aqui de diferenciador? Nesse contexto, o nosso âmbito de atuação acaba por ser mais direcionado. Okay? Enquanto nós falávamos de soluções no universo médico ou no universo industrial, em que vão em toda a cadeia de valor do produto, quando falamos do setor aeronáutico, estamos mais cingidos ao universo da maquinação de peças para estruturas, elementos estruturais. Ou seja, quando nós imaginamos um avião, o avião é constituído por um conjunto de peças que fazem a sua estrutura, peças metálicas que garantem a sua estrutura. E nós fazemos a produção, a maquinação dessas peças mediante aquilo que é o requisito do fabricante. Ou seja, podemos imaginar alguns fabricantes de aviões, não são tantos quanto isso, a nível mundial, e quando estão a fazer o fabrico do seu avião, têm todos aqueles requisitos já bastante bem definidos de que peças é que vão estar a constituir cada parte do seu avião, e nós somos um dos elementos nesta cadeia de valor que este setor tem, que é capaz de entender quais são os requisitos do setor, que são bastante exigentes, como é que os processos devem acontecer e providenciar um fornecimento em contratos de longo termo. Portanto, há menos investigação do vosso lado, já vêm com a encomenda pronta a executar, não é? Mas sim, que tipo de peças é que fazem para aviões? O cockpit, os botões? Não, aí não temos nenhum universo plástico. Ou seja, trabalhamos essencialmente em peças de alumínio. Também fazemos moldes para compósitos e alguns dos outros materiais, como titânio, que pode também ser maquinado e que nós temos capacidade para o fazer. Eu diria que é mais difícil de conferir um universo visual, de lhe dar uma ilustração, porque são... eu vou utilizar a palavra simples, mas não são assim tão simples, mas são simples peças maquinadas. E fazer peças para a aeronáutica é muito diferente de fazê-las para o automóvel? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que nós temos a nossa organização totalmente dividida em 3 áreas de negócio. Ou seja, as equipas que nós temos para o universo médico são diferentes das que nós temos para o universo industrial, que abrange a área automóvel, por exemplo. Abrange a área automóvel, abrange a área alimentar, abrange a área de electroelectronics, ou seja, todas estas áreas estão no universo que nós chamamos de industrial. E o universo da aeronáutica, que é também uma equipa à parte. E nós tomamos esta decisão... E os materiais são também diferentes? Os materiais são também diferentes. Os materiais, se tendencialmente estamos a falar na área aeronáutica de maquinação de alumínio, titânio ou de moldes para compósitos, quando estamos a falar no universo médico, estamos a falar de soluções plásticas, em que não estamos sequer, em grande parte dos casos, a olhar para as soluções metálicas. Ou seja, são soluções totalmente diferentes, com requisitos diferentes. A única coisa que eu diria que é um vetor comum da nossa organização para a oferta a estes mercados é o universo da precisão.
Ou seja, a capacidade de nós oferecermos precisão nestes processos é inerente no setor médico, no setor industrial e no setor da aeronáutica. E isso é algo que em nenhuma delas nós podemos abdicar. Os vossos produtos são sujeitos a testes prévios? Sim. Ou seja, em vários universos. Ou seja, nós temos laboratórios em todos os nossos edifícios, adaptados às necessidades dos diferentes mercados, e temos, no universo médico, por exemplo, diversos produtos plásticos que são verificados a 100%. Ou seja, portanto, uma pen para injetar insulina não sai para o mercado sem ter sido previamente testada. Claro, são todas testadas, todas verificadas a nível dimensional, a nível funcional, terão que ser todas elas validadas. E isso, quando falamos sobre um produto desse género, qualquer outro produto do universo médico que tenha um impacto num tratamento ou que esteja em contacto com uma pessoa, tem que ser, obviamente, montado um sistema de validação, e para isso socorremos grande parte das vezes de processos de automação, utilizando visão artificial, utilizando equipamentos de medição apropriados para o fazer nas linhas em contínuo, ou seja, através da aplicação da robotização, que pode fazer a passagem por um equipamento de medição. Hugo, vocês lideram também uma agenda mobilizadora do PRR à procura da embalagem do futuro. O que é isto da embalagem do futuro? Aqui também vamos ter inovações? Sim, sem dúvida. Nós somos a empresa líder desse consórcio. É uma agenda bastante relevante porque traz aqui parceiros multidisciplinares. Ou seja, nós temos soluções plásticas, mas existem também outro tipo de soluções, por exemplo, soluções de vidro, e existe aqui uma investigação alargada desses parceiros para conseguir compreender efetivamente o que dá nome à agenda, qual é que será a embalagem do futuro. Sabemos que existe uma discussão sobre o plástico, não é? Ou seja, o que é que vai ser o plástico do futuro, como é que nós vamos ter soluções plásticas sem comprometer a sustentabilidade do mesmo. E o que nós pretendemos aqui fazer é garantir que colocamos engenharia para poder valorizar a solução plástica. Eu posso dar aqui o exemplo daquilo que foi a solução que a Vangest idealizou, que é a marmita do futuro. E por marmita, entendo, algo onde nós possamos levar um alimento, e o projeto passa não só por uma otimização da marmita, como também pela aplicação de sensores dentro da marmita que fazem a monitorização do estado da comida, mas também do ciclo de vida da marmita. Algo que se calhar nós empiricamente não sabemos é que aquelas marmitas que temos em casa de plástico têm um tempo de vida útil, ou seja, a partir de determinado momento a sua utilização é nociva para o humano, porque vão libertando pequenas partículas de plástico e porque o plástico já não está em condições. Isto é algo que muitas vezes nós empiricamente não sabemos. E então a proposta que nós apresentamos com este produto é de conseguir monitorizar o ciclo de vida deste produto, trazendo de volta ao fabricante quando ele já não está em condições de estar em contacto com o humano, e garantir que este é reciclado e que volta a entrar na cadeia de valor. E sabemos que o plástico não consegue ser infinitamente reciclado para o mesmo tipo de aplicações, ou seja, vai perdendo algum tipo de propriedades. Mas também sabemos que o plástico pode ter uma determinada aplicação em determinado momento, é utilizado, reciclado e posteriormente pode entrar noutra cadeia de valor onde não é tão necessário um grau de precisão tão elevado, que pode ser mais grosseiro, ou que pode ser uma utilização mais, digamos, outdoor ou algo do género desse mesmo plástico. Mas a vossa ideia é que essa marmita do futuro, com os sensores, depois avise o consumidor de que pipi está no fim, mandem para a reciclagem. Sim, está ligada a uma aplicação, e a ideia deste produto era a introdução do mesmo para a cadeia da restauração. Ou seja, quando há imagino que a ideia tenha surgido aqui no universo do pós-pandemia, em que havia muito delivery, não é? O takeaway, de potencialmente poder utilizar este tipo de soluções, havendo depois a devolução da marmita ao restaurante, e eles fazerem a gestão daquelas que são as marmitas que podem voltar a entrar e as que têm que ir para o fabricante porque já terminaram o seu ciclo de vida. Mas que poderia funcionar, e nós temos já a app
em fase de testes que poderia funcionar também para o utilizador, ou seja, que nós conseguimos perceber há quanto tempo temos a comida no nosso frigorífico, qual é que é o nível que nós já temos de CO2 dentro da própria marmita, o que indica que já poderá estar num nível que já não está adequado para ser consumido. Ou seja, estamos aqui a adicionar algumas propriedades à monitorização da nossa comida que temos no frigorífico e ao mesmo tempo que conseguimos introduzir aqui uma nova vertente do ciclo de vida deste produto e garantir que ele sai de circulação antes de ser nocivo para a pessoa. Daqui a quanto tempo é que essa marmita acha que poderá estar disponível no mercado? Neste momento está em fase de testes. Acredito que seja só uma validação e que certamente até ao final deste ano já teremos algumas novidades para poder prestar, sabendo nós que estes testes habitualmente, estes produtos são tendencialmente conceptuais, ou seja, nós somos um fabricante e temos capacidade de entregar tecnologia, e grande parte destes produtos acabam por ganhar tração quando existe uma marca ou existe alguém que esteja mais próximo da necessidade de consumo, que não somos habitualmente nós, que agarra nesta ideia e que acaba por industrializar por seu nome próprio. Por isso, eu diria que estes produtos visam mostrar o potencial destas novas soluções plásticas, de mostrar um novo caminho com mais engenharia que as soluções plásticas podem ter, garantindo que olhamos para o ciclo de vida do produto, e depois também, obviamente, está na nossa capacidade de conseguir encontrar o parceiro certo para... Uma Tupperware de preferência com sustentabilidade financeira. Poderia ser um exemplo, sim. Este tipo de projetos juntam muitas entidades. Neste caso específico são outras empresas, universidades, centros de investigação? Sim. As agendas, tal e qual como todas as outras agendas do PRR, têm uma configuração idêntica, ou seja, temos a academia que se junta para dar todo esse suporte, temos alguns clusters ou associações que também oferecem esse suporte de ligação à indústria, fazer a interligação entre a indústria e o meio da investigação, e depois um conjunto de outras empresas, ou seja, temos aqui 70 entidades que constituem a agenda com diferentes objetivos, ou seja, as organizações, as empresas têm os seus objetivos de investigar e de garantir a evolução do seu produto, e estes clusters e associações fazem aqui a ponte com a academia e com o universo da investigação, garantindo que aquilo que são os conceitos mais latos ou que têm vindo a ser investigados, se consegue fazer um estreitar de ligações com a indústria e tentar a sua aplicabilidade na indústria. Hugo, o tempo voa. Vamos agora passar para 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados. E a primeira é: de que inovação gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? É sem dúvida desafiante. Eu imagino que, olhando para aquilo que é a nossa natureza na Vangest, certamente estaremos a garantir que as mentes mais brilhantes do universo médico, que estão com tratamentos e com terapêuticas mais avançadas, conseguem materializar estes produtos e aceder ao mercado, não só por via do suporte que a Vangest vai dar, mas também de uma cadeia de abastecimento mais robusta, de garantir que os processos industriais, e sabemos que temos indústrias dentro deste universo industrial que estão a passar por fases de reestruturação e que necessitam de uma cadeia de abastecimento muito robusta, que possa apresentar soluções mais otimizadas, com uma performance superior para conseguir competir. E concorrente mais inveja? Eu diria, invejar é uma palavra que certamente não escolheria. Admira. Sim, há algo que eu acho francamente fascinante. Nós temos um cluster do setor dos moldes em Portugal bastante alargado, ou seja, são mais de 400 empresas que trabalham no setor dos moldes. E sem dúvida, quando nós fazemos algum trabalho de internacionalização e quando esperamos que alguém de outra geografia venha a Portugal comprar um tipo de soluções, ter um cluster tão forte serve, obviamente, de validação para a nossa competência. É muito importante que exista um nome forte de Portugal e da indústria portuguesa, especificamente aquela onde nós estamos a operar, do setor dos moldes, para que isso também motive
outras empresas a virem procurar soluções, obviamente não só a Vangest, também a outros parceiros, e que tenhamos um tecido empresarial cada vez com mais know-how, que obviamente nos beneficia, porque cria um universo de conhecimento muito mais alargado, já com muitos anos, deste tipo de tecnologia. Resposta politicamente correta, não é? E quem é o gestor que mais admira? Diria que também, nos dias de hoje, nós temos acesso a muita informação. E isso coloca-nos aqui um desafio muito grande quando queremos eleger apenas um gestor. Eu digo isto porque chega-nos a possibilidade e a honra de podermos muitas vezes perceber como é que este gestor está a pensar em determinado momento. Pode nomear 3 ou 4. Ainda me coloca numa posição mais difícil. Mas diria que nós temos ótimos gestores em Portugal, e que isso sem dúvida está a cada vez mais estruturar o universo das empresas portuguesas para permitir uma internacionalização mais capaz, e temos visto resultados bastante significativos no crescimento, não só das exportações, mas da capacidade de internacionalizar das nossas empresas. Isso deve-se muito não só à capacidade produtiva e todas as equipas de produção, que obviamente merecem destaque, mas à capacidade e à visão de alguns gestores que têm potenciado o crescimento de algumas empresas, até por exemplo unicórnios e tudo isso que tem surgido nos últimos tempos em Portugal, que seriam cenários se calhar utópicos há muitos anos atrás, e que hoje temos visto que Portugal consegue efetivamente estar no mapa, e que se consegue destacar e estar lado a lado com aquilo que são os fabricantes mundiais. Portanto, nomeia, digamos assim, o gestor, o empreendedor português. Diria que sim. Acho que é um bom resumo. Hugo, muito obrigado por ter vindo à Liga dos Inovadores. Eu é que agradeço. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o João Luís Amorim no apoio à gravação e à edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de Tomás Almeida, a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida e em expresso.pt. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.